Olá, galera do nosso canal, o Professor Marcos chegando com mais uma videoaula para você. É um prazer sempre estar levando conhecimento a você. E aqui estamos dando continuidade a um assunto de português que é essencial demais. Eu estou usando até uma redundância aqui, ó, essencial demais. Se já é essencial, já é demais, porque a coisa é muito importante para você. Você não pode ficar e não assistir nossa aula e ter esse conhecimento aí, ó, na palma da sua mão, tá certo, galera? Hoje nós vamos estudar, eu dizia a vocês que durante este ano nós íamos estudar quase o ano todo sobre verbos, porque é um assunto que demanda tempo, é um assunto que requer detalhes, é um assunto que requer muito estudo, mas estudo mesmo. E eu tenho percebido nas nossas conversas que muitos alunos que mandam aqui um diálogo para mim, que mandam uma pergunta para mim, eu não entendi verbos, é porque você ainda não assistiu às nossas videoaulas. Então vai lá no nosso canal, essa já é bem a 4ª videoaula sobre verbos que eu gravo aqui para vocês e envio para o nosso canal. Então se você tem dúvida, assista nossos vídeos, 1, 2, 3, 4, todas as vezes que for necessário para você tirar suas dúvidas, ok? Hoje nós vamos falar sobre a transitividade dos verbos. O que é a transitividade dos verbos? Os verbos, eles vão se variarem, ou seja, eles vão se flexionar de acordo com a sua predicação verbal. E de acordo com essa predicação verbal, os verbos recebem um nome que se pode dizer que é a transitividade dos verbos. Como isso se chama, Marcos? O que é essa transitividade dos verbos? Nós já estudamos sobre os modos verbais, sobre os tempos verbais, sobre as formas nominais dos verbos, já estudamos tudo isso. Agora nós vamos estudar sobre essa transitividade dos verbos. Os verbos, eles podem ser transitivo ou intransitivo. Vamos estudar aí esses dois grupos. Prestem atenção aqui comigo. Vamos começar pelo mais fácil. Quando é que eu tenho um verbo intransitivo, professor Marcos? É aquele verbo que ele não precisa de nenhum complemento. Sim, deixa eu só dizer aqui a vocês que na frase, que a transitividade verbal ela vai estar sempre inserida no contexto, ok? Vai estar sempre inserida dentro da frase, para que vocês entendam melhor, ok? Nunca vai vir um verbo sozinho para você saber se ele é transitivo ou se ele é intransitivo, certo? Você precisa analisar o verbo inserido no contexto, certo? Legal, turma? Então, bora lá. Quanto à transitividade, o verbo ele vai ser intransitivo e transitivo. Quando é que eu tenho um verbo intransitivo? É aquele verbo que no contexto, ou seja, na frase, não precisa de complemento. Eu digo, João caiu. Quem é o verbo, professor? Caiu. Neste contexto, quando eu digo a frase João caiu, você entendeu? Com certeza. O verbo caiu, ele não precisa mais de complemento. Ele não precisa de nenhuma outra palavra que venha depois dele para completar o sentido desta frase. Então, nós dizemos que é um verbo intransitivo, ok? O verbo é intransitivo, certo? Por quê? Porque não precisa de complementos. Coloca aí na agenda de vocês, vai fazendo anotações da nossa videoaula, porque nem tudo pode ficar somente na cabeça. Vai, pega o caderno, pega aí uma agenda e vai notando o que eu estou falando para vocês. Verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. O sol chegou. Quem é o verbo nesta frase? Chegou. Quando eu digo o sol chegou, você de imediato entende a frase. Ele não precisa de nenhum complemento. Então, o verbo chegou neste contexto, ele é... Muito bem, então, como eu estava dizendo, nesse contexto, o verbo é intransitivo porque não precisa de complemento, certo? Verbo intransitivo. Agora, vamos para os verbos transitivos. Os verbos transitivos, eles são o oposto dos intransitivos. Intransitivos não precisa de complemento, os transitivos precisam de complemento. Só que os transitivos, eles se subdividem em 3 grupos. Vamos estudar esses 3 grupos? Então, vamos lá, estudar os 3 grupos. Os verbos
transitivos, eles podem ser transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ok? Vamos entender isso aí. Lucas comprou frutas. Lucas comprou frutas. Nesta frase, quem é o verbo? Comprou. Lucas comprou o quê? Frutas. Frutas vai ser o complemento deste verbo. Então, este verbo, nós dizemos que ele é um verbo transitivo direto. Por que, professor Marcos, ele é um verbo transitivo direto? Porque ele precisou de um complemento, só que este complemento não foi interligado por uma preposição. Então, verbo transitivo direto, certo? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, eu quero dizer aqui a vocês que nós temos um complemento. Quem é que está completando o sentido do verbo comprou? Lucas comprou frutas. Então, frutas vai ser o complemento. Como é chamado esse complemento? Esse complemento é chamado de objeto direto. Verbo transitivo direto, o complemento é chamado de objeto direto. Certo, galerinha? E agora vamos para o verbo transitivo indireto. Quando é que eu tenho um verbo transitivo indireto? Ele precisa de complemento? Sim, precisa de complemento. E qual vai ser a diferença dele, professor? A diferença é porque ele precisa de um complemento e vai estar interligado por uma preposição. O garoto necessitou de ajuda. O garoto necessitou de ajuda. Quem é o verbo, professor Marcos? Necessitou é o verbo. Necessitou de quê? Você faz de imediato a pergunta. Necessitou de ajuda. Observe que aí nós temos uma preposição. Qual é a preposição que está interligando este complemento de ajuda? É a preposição de. Então, quando você tem o complemento, que é de ajuda, interligado por uma preposição, então você vai ter um verbo chamado, um verbo transitivo indireto. Quem é o verbo? Necessitou. E o complemento é quem? Quem é que está completando o sentido de necessitou? Necessitou de quê, professor? Necessitou de ajuda. Então, neste caso, de ajuda vai ser o complemento do verbo necessitou, que nós chamamos dizemos que é um complemento objeto indireto. Verbo transitivo direto, complemento objeto indireto, certo? E só para a gente terminar, nós temos o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Em algumas antigas gramáticas, em algumas enciclopédias, chamava o verbo transitivo direto e indireto de bitransitivo. Hoje não está se usando mais. De acordo com a BNCC, que é a nova regência da língua portuguesa, não se usa mais. Porém, se você quiser colocar bitransitivo, bi quer dizer dois, ou seja, que tem os dois, que é transitivo direto e transitivo indireto. Então, a gente aceita. Mas é mais correto dizer que é o verbo quando ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos dar um exemplo? Bora lá. Ela entregou flores ao namorado. Ela entregou flores ao namorado. Vamos entender quem é o verbo, professor? Entregou. Veja, se eu digo ela entregou, a frase está completa? Não. Entregou o quê? A quem? Observe, já precisa de dois complementos. Um que vai ser ligado, completar o sentido do verbo, mas sem preposição. E o outro que vai completar também o sentido do verbo, mas ligado por uma preposição. Ela entregou o quê? Flores. Verbo transitivo direto. A quem? Ao namorado. Ao é uma preposição. Ao namorado, então nós temos aí o verbo transitivo indireto. Se nós temos verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, o verbo entregou é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, então nós vamos ter os dois complementos. Lembrem-se. Quando eu tenho o verbo transitivo direto, o complemento é o quê? Objeto direto.
Quando eu tenho o verbo transitivo indireto, o complemento é o quê? É objeto indireto. Então é importante vocês saberem que esse verbo, no caso o verbo entregar, ele vai ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Lembrando que se vocês quiserem colocar bitransitivo, como existem algumas gramáticas antigas que ainda aceitam, tá certo? Também pode ser transitivo direto e indireto. Por quê? Porque eles pedem um complemento objeto direto e um complemento objeto indireto. Professor, dê outro exemplo. Vou dar outro exemplo para vocês. A garota entregou o brinquedo para a criança. Quem é o verbo? Não, esse eu já dei, entregou, né? Então vou dar outro exemplo. A garota deu o brinquedo para a criança. A garota deu o brinquedo para a criança. Quem é o verbo? Deu. Deu o quê? O brinquedo. Primeiro complemento. Para quem? Para a criança, o segundo complemento. Então você já observa, ó, que ele vai pedir dois complementos. Então ele vai ser o quê? Transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Quem são os complementos? A garota deu o quê? O brinquedo. Não tem a preposição. Então é complemento objeto direto. Objeto direto. Para quem? Para a criança. A preposição aí, para, é a preposição. Então, neste caso, nós vamos ter aí um complemento objeto indireto, tá certo? Então, nossa aula de hoje fica aí com a predicação dos verbos, certo, galera? Então, é importante que vocês vá lá no nosso canal, primeiro estudem. Se eu digo a vocês, depois vocês ficam mandando recadinhos para mim, dizendo, eu não entendi. Então assiste essa videoaula quantas vezes for necessário. Tira as dúvidas. E tá com dúvida, vem no meu particular, vem no meu privado. E só mandar uma mensagem, estou com dúvida nisso, fiquei com uma pulgazinha atrás da orelha nessa situação que eu estou pronto para esclarecer para vocês. Tá certo, galera? É sempre um prazer estarmos juntos. Compartilha aí nossa videoaula para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento, para que outras pessoas possam aprender mais, né, com essa videoaula de hoje. E também você pode dar o like e se inscrever no nosso canal. Eu conto com vocês, sabe por quê? Porque a educação se faz com amor e é por isso que nós estamos fazendo. Um forte abraço, até a próxima!